Então, nós vamos ter início hoje aqui ao nosso ciclo de palestras externas, entre aspas, né? São pessoas da ROER também, participantes, membros da ROER efetivos, que vão fazer algumas apresentações para o curso de nivelamento que já está acontecendo. O pessoal que não faz parte do curso, que foi convidado, que está aí participando hoje, beleza. Todos aí são também muito bem-vindos, tá bom? A gente, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, como hoje, a gente está se encontrando aqui no Zoom, fazendo um curso de nivelamento da rede de operação de emergência de radioamadores aqui da cidade de Petrópolis, certo? E essa semana, esse mês, nós teremos essa palestra de hoje do Valério, semana que vem do Wesley, sobre a prova digital, a nova prova da Anatel, e nos outros dois, terças-feiras, dia... Ih, rapaz, eu mesmo sacaneando, querendo lembrar das datas, mas as duas próximas terças-feiras, posteriores à próxima, o Humberto, que está até presente, para a YTTN, vai nos falar sobre antena, básico de antenas, né? Termo, né? Que foi colocado. Tá bom? Bom, Valério, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, beleza. Boa noite a todos só aí, um detalhe, inicialmente. gente, só rapidinho. Vamos deixar todos os microfones mudos, tá? Para que evite, para atrapalhar aí a transmissão do Valério. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Valério, você vai fazer a pergunta ao mesmo tempo ou deixa para o final? Eu acho que é melhor o pessoal, se quiser fazer algum comentário, ir fazendo durante a apresentação. Acho que é melhor, não? Então, se quiser fazer alguma pergunta, vocês ligam o microfone, desmutam o microfone e faz a pergunta e muta de novo, tá bom? Manda brasa, Valério. Valério, teu microfone está mudo aí. Vê se está com áudio agora. Pronto. Voltou? Voltou? Você que está sem áudio agora. Não, voltou. Eu tinha desligado o meu. Tá beleza? Manda brasa. Esse papo aí, então, conforme nós combinamos aí da entrada, né? A gente já tem essa apresentação aqui já há algum tempo. Ela, na verdade, nunca foi feita. Falar um pouquinho, porque muitas pessoas, como eu, quando comecei no radioamadorismo, queria conhecer um pouco sobre o funcionamento desse tipo de equipamento, mas não tinha acesso, era uma coisa fechada. Até pouco tempo não tinha isso, né? Radioamador que conhecia alguma coisa de repetidor não falava para ninguém, era uma caixa preta. Com a gente não tem esse negócio, não. Bom, então, a gente vai falar um pouco, fazer uma introdução, uma definição, algumas observações, falar um pouco do receptor, do transmissor, dos duplexadores, das antenas, vai falar também da controladora, né, que faz o controle. Sim, a gente vai passar por um... Bom, para começar, olha, a nossa legislação ela prevê repetidoras nessas faixas de frequência aí. Então, nós podemos ter repetidoras em 10 metros, em 6 metros, em 2 metros, no chamado VHF alto, que é os 220 MHz, né? Na faixa de 220 MHz, em UHF e também em 1.2 GB. Essa é o que está previsto na nossa legislação. Aí as faixas onde tem possibilidade de se ter repetidores. Bom, quem pode obter licença de funcionamento de uma repetidora? Radioamadores classe A, Associação de Radioamadores, universidades e escolas, Associação do Movimento Escoteiro e Movimento Bandeirante, e entidades de defesa civil. No caso dos 4 últimos itens, tem que necessariamente haver um radioamador classe A responsável pela estação. Bom, alguns aspectos legais, né? A estação repetidora deverá emitir a sua identificação automaticamente em intervalos não superiores a 10 minutos. A grande maioria aí usa o identificador de CW, né? Que é o nosso caso aqui da 390. Isso para repetidoras de radioamadores. Observem que repetidor comercial, serviço limitado, não tem essa exigência, né? Ter dispositivo que possibilite desligá-la remotamente, né? Normalmente isso é feito através de DTMF ou outros sistemas, ou seja, você tem que ter condições de desligá-la remotamente. O uso continuado da repetidora não poderá ultrapassar 3 minutos,
devendo a estação ter dispositivo que a desligue automaticamente após esse período. A temporização retornará a zero a cada pausa do sinal recebido. Isso aí é aquele negócio, o cara ficou falando mais de 3 minutos, a repetidora caiu. E aqui é interessante, não deverá ultrapassar, então, quer dizer, pode ser até menos, né? Mas não deverá ultrapassar 3 minutos. E, normalmente, as controladoras que a gente utiliza aí, que normalmente são comuns, quando você solta o PTT, vamos dizer assim, que deu o sinal de bip, ela já zerou a contagem. Então, se você apertar o PTT novamente, ela já começa uma nova contagem, não vai cair mais. Né? E, normalmente, tem lá você programa um castigozinho, se o cara desligar a repetidora... Opa! Se o cara desligar a repetidora, ela vai ficar um tempinho sem voltar, daqui a pouco ela volta. O pessoal está me ouvindo aí? Tá. Ô, Ricardo, bota o teu microfone mudo aí, que está fazendo um ruído danado aí. Aqui, desapareceu, porque apareceu só o César aí. Bom, um detalhe aí também, né? A estação repetidora poderá manter a sua transmissão no máximo por 5 segundos após o desaparecimento do sinal recebido. Ou seja, na hora que você largou o PTT, ela, em tese, no máximo 5 segundos, ela pode ficar com a portadora lá no ar. E também a estação repetidora poderá transmitir unilateralmente, sem restrição de tempo, nos seguintes casos. Isso aqui é importante. Né, comunicações de emergência, ou seja, aí nós não precisamos obedecer esses 3 minutos, nada disso aí. Então, em comunicações de emergência, transmissões de sinais ou comunicados para medição de emissões, observações temporárias de fenômenos de transmissão e outros fins experimentais autorizados pela Anatel. Divulgação de boletins informativos de interesse radioamador, isso é comum, né, os chamados QTCs. Difusão de aulas ou palestras destinadas ao treinamento e ao aperfeiçoamento técnico dos radioamadores. Por exemplo, a aula de CW pela repetidora. Né? Aqui uma coisa interessante, quer dizer, de acordo com a evolução, né, das comunicações e do rádio, né, das radiotransmissões, então nós tivemos aí, nós colocamos aqui uma certa migração. Né? Então aqui a gente pode observar que no HF, antigamente só se falava em AM, depois passamos a utilizar o SSB. Então, foi uma migração, quer dizer, uma evolução, né? Porque no SSB você tem mais recursos, etc. E no VHF, né, nós tivemos passagem de AM, exceto a comunicação aeronáutica, que ainda é feita em amplitude modulada, migrando para FM. Bom, o FM... ele surgiu a invenção desse major, Edwin Armstrong, em 1933. A primeira demonstração pública foi feita no mesmo ano, na casa do radioamador, o W2AB, em Nova York, e conquistou os radioamadores americanos na década de 60. Né? E aqui no nosso país, ela se tornou mais comum na década de 70. Bom, o que isso facilitou? Quer dizer, devido ao pouco peso e tamanho dos equipamentos, as antenas, né, o VHF aí na faixa de 144 MHz, antenas menores, etc., liberou o radioamador do seu chakra, facilitando as operações móveis na rua, em viagem, no carro, etc. Né? E aí uma coisa que quem pegou essa época sabe, né, que até a chegada dos telefones celulares, esse tipo de transmissão era muito cobiçado, muito procurado, pois permitia a comunicação móvel com uma certa facilidade. E aí vai entrar as repetidoras, aí eram bastante comuns. Né? Aqui uma coisa interessante, que muitos se tornaram radioamadores quase que só por isso. Né? Pode ver que depois que começou a aparecer o celular, quem não estava no radioamadorismo porque gostava mesmo, muitos saíram. Né? Deram baixa nas suas estações, não quiseram mais saber de nada disso, porque tinha até um certo status, né? Você tinha um rádio no carro, podia se comunicar, falar à distância, etc. Bom, então vamos entrar no equipamento em si, a repetidora, né? Que nada mais é do que um sistema automático de retransmissão de sinais, ou seja, como o próprio nome sugere, ela é composta por um sistema que visa retransmitir o sinal que recebe. Por incrível que pareça,
eu acho que tem muitos radioamadores que não se dão conta disso, né? Principalmente aí os mais novos. O cara está falando ali no rádio, ele sabe que o outro está ouvindo, e ele está ouvindo o outro quando passa o câmbio, mas não imagina que aquele sinal está vindo através de uma repetidora. Normalmente instalado em um local de grande elevação, né? Mais comum. O pré-requisito é ter a habilidade de receber e transmitir o sinal desejado ao mesmo tempo. E aí a gente vai ver como que isso é possível, né? Por isso ela precisa de um receptor e de um transmissor separados. Na verdade, mesmo os equipamentos que são uma repetidora em si, equipamentos específicos, né, ele tem internamente um receptor e um transmissor separado. Bom, por motivos óbvios, eu falo que por motivos óbvios, as frequências de recepção e transmissão devem ser diferentes. Porque não tem como você receber e transmitir na mesma frequência, né? Isso ainda não é possível. Essa diferença de frequência é chamada de offset, né? Os principais são o VHF baixo, quer dizer, na faixa de 144 MHz, o offset de 600 kHz. No VHF alto, 220 MHz, 1.600 kHz. Em UHF, 5.000 kHz, ou 5 MHz. Né? Em 10 metros, 100 kHz e em 6 metros, 500 kHz. Surgiram as repetidoras com o objetivo principal de aumentar o alcance das transmissões, principalmente pela popularização do uso de componentes sintéticos de pequeno tamanho e baixo consumo. Né? Baixo peso, baixo consumo e custo também, transistores, circuitos integrados, dentre outros. E, obviamente, aqui o alcance, né, como nós falamos, você tem um equipamento no carro, e você, usando uma repetidora, você vai conseguir... Na nossa região aqui, por exemplo, você consegue, dependendo da repetidora que você utiliza, aí você fala com o estado do Rio todo e mais aí Minas, São Paulo, em algumas situações, então o alcance fica realmente bastante significativo. Bom, aqui para que a gente visualize bem, né, como funciona uma repetidora, quer dizer, ali a gente tem um exemplo, neste exemplo, ambas as estações estão sintonizadas em 439.550 na recepção, e com offset de 5.000, aqui no caso 5 MHz, quer dizer, 5.000 kHz. Né? Nesse caso aqui, o rádio está programado, então, para ele receber em 439.550, e quando você apertar o PTT, com o offset que você colocou lá, ele vai transmitir em 434.550, quer dizer, 5 MHz a menos. Observe que quando uma estação transmite, a frequência de transmissão passa a ser 434.550 MHz, que é o 439.550 menos 5 MHz. Como funciona? Então, imagine que o operador da estação portátil, HT, por exemplo, nesse caso aqui, o exemplo, o HT, aperta lá o PTT. Com isso, o seu rádio passa a transmitir na frequência de 434.550. Com isso, o receptor da estação repetidora passa a receber nessa frequência, aqui, ó. Ele vai receber o sinal vindo daqui. E simultaneamente aciona o transmissor, né? Aí o receptor vai receber o sinal, depois nós vamos ver mais à frente que vai passar pela controladora, que vai avisar que chegou um sinal e vai acionar o transmissor. Tudo automático. E então o transmissor vai transmitir o sinal dele aqui em 439.550 e o receptor da estação, que está aqui, da estação móvel, recebe o sinal na frequência de 439.550 proveniente da estação repetidora, e aí então está fechado ali a comunicação, ou seja, esse aqui está transmitindo, a repetidora está recebendo e transmitindo simultaneamente em outra frequência, esse aqui está recebendo, e quando ele aqui passar o câmbio, obviamente vai acontecer o contrário. Então, quer dizer, o que é importante, que nós temos que ter sempre em mente, o caminho dessa nova, o percurso da radiofrequência e como ela está se dando, né? Principalmente eu, o Fábio, que tivemos a oportunidade de fazer treinamentos e palestras com o pessoal que opera como repetidoras comerciais. Eles, então, eles não imaginam, não têm ideia de como que isso aqui se dá. A partir do momento que ele tem noção disso aqui, passa a ser muito mais fácil de entender que, às vezes, ele, numa determinada posição, ele não vai conseguir transmitir, mas se ele, por exemplo, tiver de HT e sair do carro, ele vai transmitir, vai conseguir a comunicação. Então, ele tendo isso em mente, se torna muito mais fácil a comunicação.
Bom, quando se usa uma repetidora, é comum ouvir alguém perguntando com que sinal está chegando. Isso realmente é muito comum. Então, nesse exemplo aqui que nós fizemos, esse colega aqui pergunta para esse aqui, como é que você está me recebendo aí? É importante que é muito comum esse radioamador aqui achar que ele vai dar um sinal, ele vai ver lá no rádio dele, o quanto que está lá o S-meter, vai dar reportagem do sinal que ele está recebendo da repetidora e não do operador que está aqui do outro lado. Mas é muito comum as pessoas acharem que quando você dá a reportagem de sinal, está vindo do operador que está acionando a repetidora, e isso não é verdade, né? Então, prestem atenção que o sinal que se recebe nesse momento, que o que está chegando no teu rádio, é o da repetidora, e não da estação que acionou, né? Ele provavelmente... Não, acho que até na grande maioria das situações ele não vai nem receber o sinal de quem está transmitindo lá. Bom, portanto, a reportagem de sinal será da repetidora e não da estação que a acionou. E aí um exemplo, o que pode se fazer nesses casos, que é muito comum, o radioamador um pouco mais experiente, é verificar o que nós chamamos de sinal reverso. Né? Ou seja, você bota lá no rádio, lá normalmente tem uma teclazinha que você aperta e o rádio passa a receber na frequência que está acionando a repetidora. Então, se o operador que está acionando a repetidora estiver relativamente próximo, estiver em condições de jogar a transmissão de forma que chegue no direto, como a gente chama, então ele vai observar o sinal da frequência de entrada do repetidor, se ele chega até a sua estação e com que nível de sinal, desde que ele possa ser acessado, né? Já que muitas vezes ele chega no receptor da repetidora. Da repetidora ele chega, mas não de quem está ouvindo ele. Normalmente em local alto, mas não na estação de quem está recebendo o sinal da repetidora. Lembramos que esse sinal é o originário da estação que está gerando a transmissão, e não o da repetidora, o sinal do reverso, né? De quem está fazendo a transmissão. A questão da vantagem da topografia, né? Normalmente as repetidoras estão localizadas em topos de montanhas ou em outros locais elevados e operam com uma potência de saída maior do que uma estação portátil ou móvel. Normalmente, uma potência maior do que um HT, por exemplo, porque as repetidoras a gente normalmente observa que elas não requerem muita potência. Para nós termos uma ideia, a repetidora nossa que está no ar aqui, a 439, a 145.390, ela está com 10 watts de potência e chega aí, por exemplo, o pessoal de Rio Bonito, de São Paulo, Minas, transfere através dela com muita facilidade. Bom, essa combinação de elevação alta, potência irradiada, geralmente resulta em comunicação de distâncias consideráveis, comparadas com comunicação simples, direta, sem uso de repetidores. Essa é a grande vantagem e o porquê as repetidores são utilizadas, né? Quando se tem, por exemplo, operações de emergência, que nós tivemos aqui na região serrana, em especial aqui em Petrópolis, quer dizer, não era possível a comunicação do Cuiabá para Itaipava, onde estava o centro nervoso, o QG, o quartel-general de controle da operação. Isso foi possível através de uma repetidora que nós colocamos lá no alto para fazer essa operação. A minha Rita tem a mania que vá coisas, 4 dias, assim, agora tanta coisa. Outra coisa que às vezes é utilizada... Pode seguir, Valério, que eu já mutei aqui, pode seguir. Tá. Outro aspecto que às vezes as pessoas acham que toda repetidora usa subtom, isso não é verdade. Acho que até a maioria não usa subtom, né? O subtom, o que é? É o chamado CTCSS, que é um Continuous Tone Coded Squelch System, que é, na verdade, um sistema de codificação muito usado nas repetidoras atualmente. Quer dizer, muito usado em termos, né? As pessoas, no início, quando começou a aparecer o subtom, muitos utilizavam até para fazer uma certa filtragem, para evitar bagunça no repetidor e tudo. Hoje isso não faz mais sentido, porque a grande maioria dos rádios já tem, você bota lá para escanear, ele consegue descobrir qual é o subtom que você está utilizando e sem problema. Hoje, na verdade, a maior vantagem, entre aspas, de você usar um subtom é quando você tem uma repetidora num local muito ruidoso
em que, por exemplo, que qualquer interferência ficou abrindo os coils da repetidora e armando o transmissor, você programa ela com um subtom, porque aí ela vai parar esse problema, porque ela só vai ser acionada quando você transmitir o subtom, que vai fazer com que ela faça a leitura daquilo ali e acione o transmissor. Então, aqui, trata-se de um tom, a princípio inaudível, transmitido junto com o áudio da estação que deseja usar a repetidora. Se esse subtom transmitido for o mesmo que a repetidora espera receber, caso ela esteja subtonada, a repetidora é acionada e repete o sinal. Então, quer dizer, você tem que estar com o subtom lá programado. Você acionou o PTT, ele é praticamente inaudível, então ele vai acionar, o receptor lá vai receber esse subtom, vai avisar lá a placa controladora que aquele subtom é o correto, é o que está programado na repetidora, e vai acionar o transmissor. Caso a estação não esteja usando o mesmo subtom, ela não conseguirá acionar a repetidora, porque ela não vai conseguir fazer esse processo, né? O receptor não vai receber o subtom correto, a placa controladora tem lá um chipzinho, um circuito integrado, que vai fazer, olha, esse aí não é o subtom que está programado aqui. Então, enquanto isso estiver acontecendo, ele não aciona o transmissor. A gente vai até ver mais à frente aí como que o transmissor é acionado, né, nesse sistema automático aí. Bom, a grande vantagem do uso de subtom é que, se a repetidora estiver instalada num local muito poluído, na verdade eu já falei, né, de radiofrequência, o uso dele evita que a repetidora seja acionada por interferência. Acionada, mas a partir do momento que você acionou, dependendo da interferência, a interferência vai se fazer presente. Bom, houve um tempo em que repetidora com subtom era sinônimo de repetidora fechada. Mas como hoje em dia praticamente todos os rádios vêm com subtom instalado, usar subtom parece essa intenção não surte mais efeito. Quer dizer, como eu falei, no início usavam aí para evitar bagunça e tudo, mas hoje isso não surte mais nenhum efeito. Bom, como no radioamadorismo, quem se beneficia de uma estação repetidora são todos os radioamadores, pois ela tem que estar aberta ao uso de todos eles. E também, devido aos custos envolvidos, normalmente uma repetidora é mantida por uma associação de radioamadores, ou um grupo de radioamadores. Radioamadores que cuidam da manutenção de repetidoras são conhecidos como mantenedores, né? Então é muito comum, mas é mais comum mesmo as pessoas se associarem para manter repetidoras. Bom, aqui um esqueminha para a gente começar a entender, né? Você veja, aqui está o receptor, um rádio receptor, o transmissor. Nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui para frente. A controladora, que na verdade faz isso que a gente já começou a falar aqui, tipo assim, quando é que o receptor recebe um sinal, isso tudo é feito automático, né? E o transmissor, coloca o transmissor no ar para retransmitir aquele sinal. A controladora, que normalmente é uma placa, é que faz isso, né? E o duplexador, nós vamos ver mais à frente, é para que haja uma filtragem para esses sinais aqui, a recepção aqui, a recepção não seja interferida pelo transmissor, vamos dizer assim. A gente vai ver isso mais em detalhes aí mais à frente. Aqui é o diagrama, né? Basicamente são a composição de uma repetidora: o receptor, transmissora, controladora, duplexador e o sistema irradiante, a antena, né? Bom, agora a gente vai entrar aqui no detalhe de como escolher um receptor, como escolher um rádio receptor, um rádio transmissor, se você for, por exemplo, montar uma repetidora, né? Então, são detalhes importantes. Um bom receptor para uma repetidora precisa basicamente ter uma boa sensibilidade, né? Porque se não tiver sensibilidade, muitos vão ter dificuldade para acionar a repetidora. Então, ou seja, um receptor bem sensível. E conseguir captar sinais fracos, quase em nível de ruído, mas com inteligibilidade. Quer dizer, aqui é vamos dizer assim, o grande segredo e o grande objetivo que se tenta conseguir quando você monta uma repetidora. Quer dizer, que ela seja bem sensível, que ela capte sinais fracos, quase em nível de ruído, para ela não ficar armando, desarmando, mas com inteligibilidade. Quer dizer, não adianta, né, ter tudo isso aí e não ter inteligibilidade. E outro ponto tão importante quanto a sensibilidade, que é a seletividade, ou seja, especificamente aquela frequência, ela está trabalhando naquela frequência, ou seja,
capacidade de rejeitar sinais que não sejam da frequência selecionada, como sinais interferentes, sinais laterais, né, de interferência, etc. Um receptor bem seletivo evita as interferências ou sinais adjacentes. E é por isso que aqui a gente coloca que o HT não é uma boa opção. Ele pode ser usado? Até pode. Mas é que a gente chama que o HT é bocão, né? Ele tem normalmente uma seletividade mais ampla, mais aberta, mais larga, né? Então, não é uma boa opção para a repetidora, principalmente em razão de não ter uma boa seletividade. Uma boa opção é um rádio monobanda, quer dizer, um rádio que o pessoal ainda hoje utiliza muito, que é um rádio que, apesar de já não se fabricar ele há muito tempo, mas é um excelente rádio, é o famoso Yaeus FT227, né? Um excelente rádio para se construir repetidora. Porque ele é um rádio monobanda, ele é um rádio que opera, por exemplo, no caso do VHF, só em VHF mesmo, de 144 a 148. Então, ele é bem sensível e bem seletivo, principalmente bem seletivo, né? Outro ponto desejável é que o rádio tenha um S-meter. Isso aqui é mais para o técnico, quer dizer, o rádio que está trabalhando na recepção tem um S-meter, porque aí você vai ver, não só quando você está lá fazendo a manutenção, não só o sinal que está chegando, né, de quem está transmitindo, como é que está chegando o sinal, se ele está passando bem pelo sistema, pela antena, pelo duplexador, mas também para você conseguir identificar através do S-meter se quando a repetidora está transmitindo, quando o transmissor é acionado, se não está, vamos dizer assim, se a transmissão não está de alguma forma interferindo no receptor, porque aí o S-meter muitas das vezes vai marcar algum sinal lá. Mas hoje em dia, na verdade, é o seguinte, na prática, acho que a maioria dos rádios que nós estamos utilizando aí, dos equipamentos, não tem S-meter mais. Então, não é mandatório. Bom, esse será de grande valia quando formos analisar a eficácia da atuação do duplexador, como veremos mais adiante. Na verdade, já até falei sobre isso, né? Bom, uma vez escolhido o receptor, precisamos encontrar 2 sinais provenientes dele que a controladora precisa para funcionar. Então, você tem lá o receptor, o rádio que está recebendo o sinal. Basicamente, o que vai vir desse rádio? Vai vir o áudio, que é o que você está transmitindo, e ali junto com a modulação, com a radiofrequência, aquele negócio todo, mas também um sinal que vai avisar que chegou alguém que quer falar pela repetidora, que a controladora vai identificar esse sinal e vai avisar o transmissor lá para ele entrar no ar, né? Então é o seguinte, finalidade, indicar se o receptor está ou não recebendo algum sinal em sua entrada, quer dizer, alguém quer transmitir pela repetidora, então o sinal vai chegar. Então a controladora já recebeu o sinal. Mas só esse sinal não basta, ele precisa ter um sinal que vai fazer uma identificação para que o transmissor entre no ar, vamos dizer assim. Esse sinal, nós vamos ver à frente, está aqui, o chamado COS ou CORE, que é o sinal, na verdade, o sinal que abre os quells. Quando você regula lá, fecha os quells do rádio, quando um sinal chega, normalmente tem uma determinada parte do circuito do rádio lá que tem uma voltagem ou negativa ou positiva. Então, você tem que identificar no rádio essa voltagem, onde está essa voltagem, isso hoje é fácil, porque tem amplo material aí disponível aí na internet, para que você faça essa ligação lá na repetidora, para que ela abra os quells para poder avisar lá o transmissor para ele entrar no ar. Então, são 2 sinais que você tem que ter vindos do rádio receptor. O áudio, né? E o core, na verdade, a abertura dos quells, vamos dizer assim, traduzindo esse COS ou core aqui, né? Que é um sinal de tensão elétrica em volts, que vai avisar lá que vai chegar o sinal. Eu tinha falado lá, mas na verdade está mais especificado aqui. O sinal de áudio, aquele lá é só o que vai, vamos dizer assim, identificar quando o quells foi aberto. E aqui o sinal de áudio, que é o sinal que vai levar o sinal de áudio para o transmissor para ele ser repetido. Então, aqui, obtido na saída que vai para os alto-falantes. Quer dizer, na verdade, a gente aqui tem 2 possibilidades de encontrar esse sinal de áudio. Muitos usam a própria saída do rádio. Aqui, obtido na saída que vai para os alto-falantes. A vantagem é mais fácil de se encontrar, muito fácil. Você procurou lá o alto-falante, ligou lá, acabou.
Qual é a desvantagem disso? O áudio pode não ser plano, ou seja, o mesmo que foi gerado pela estação que acionou a repetidora. E o nível de áudio sofre a interferência do nível de volume do potenciômetro. Ou seja, você está lá com o teu receptor, você regulou o nível de áudio e você vai pegar esse sinal lá no alto-falante, daqui para frente, se você mexer nesse nível de áudio, vai mexer em todo o restante do sistema ali da repetidora que vai lá para o transmissor. Então, ou seja, o sinal de áudio, você tem duas formas de pegar esse sinal. Ligar direto lá no alto-falante ou, o que é mais recomendável, obtido do discriminador ou detector. Pô, mas agora está aparecendo uns palavrões aí. Na verdade, você não precisa obrigatoriamente ter isso aqui, né? Eu te digo que tem muitas repetidoras aí que o pessoal não utiliza isso aí, até porque não sabe encontrar esse sinal lá dentro do rádio. Então, ele pega lá no sinal, na saída do alto-falante e pronto. Mas o que é um discriminador ou detector? Na verdade, aqui, é um ponto onde o áudio ainda não foi processado pelos circuitos e filtros de áudio do receptor, deixando o áudio plano, ou seja, o mesmo que foi gerado pela estação que acionou o repetidor. Ou seja, se o cara está com áudio alto, se ele está com áudio muito agudo ou muito grave, o áudio que você obter ali no discriminador, no detector, vai ser um áudio exatamente igual ao cara que está gerando esse áudio para a repetidora. Ao contrário do que o do outro lá no alto-falante, que aí vai ser o áudio que aquele rádio específico lá gerou. Quais são as vantagens disso aqui? Ó? O áudio fica plano, ou seja, o áudio que será entregue ao modulador do transmissor será o mesmo que o receptor está recebendo da estação que está gerando o sinal para a repetidora. Então, se você estiver próximo do cara que está transmitindo a repetidora e você botar na entrada da repetidora, no reverso e voltar, você vai ver que o áudio é igualzinho, ao nível de grave, de agudo, de inteligibilidade, tudo vai ser igual. E quando alterarmos o volume do receptor, esse não altera o áudio que entra na controladora e que vai para o transmissor. Ou seja, o receptor, quando você tem lá na repetidora, você ligando o áudio aqui na saída do discriminador ou do detector, você pode mexer no volume lá do rádio receptor que não vai interferir em nada na repetidora. Você vai ter como monitorar a repetidora e até, tipo assim, quando você terminou a manutenção, você vai embora, você tira o áudio todinho da repetidora, fica sem áudio, sem problema nenhum. Já se você tirar o áudio lá do alto-falante, aí o nível de volume do rádio receptor vai interferir no funcionamento da repetidora. Ô, Valério, Bom, Valério, oi, fala. Faltam, só para avisar o pessoal, faltam 4 minutos e meio. Com certeza a gente vai estourar os 40 minutos permitidos pelo Zoom gratuito. Então, quem já está acostumado aqui já sabe que é só entrar pelo link novamente, tá? Então, quem não está acostumado aí, vai cair de repente aqui a transmissão e a gente vai reiniciar, é só clicar no link novamente. Quando todos estiverem de volta, a gente dá continuidade à apresentação. Pode continuar, Valério. Beleza. Bom, então nós já falamos aí do receptor, agora vamos falar um pouco do transmissor. Qual é o rádio que eu vou escolher para usar como transmissor? Um bom transmissor para uma repetidora precisa basicamente ter um bom filtro de harmônicos. Transmissores mal projetados podem gerar sinais indesejáveis que podem interferir na recepção da repetidora. Portanto, um bom transmissor deve ter um bom filtro de harmônicos. Normalmente, aí, bons rádios aí, das marcas conhecidas aí, tem bom filtro de harmônico. Tá? Boa dissipação de calor. Um rádio que não suporta muita temperatura não serve para repetidora. Aí tem muitos por aí, tá? Se você colocar, não vai aguentar, vai viver queimando a saída do rádio, mesmo você colocando lá um fãzinho, um ventiladorzinho para dissipar. Então, boa dissipação de calor também. Necessário a instalação de uma ventoinha para auxiliar na dissipação de calor do rádio, uma vez que a repetidora opera muitas vezes ininterruptamente. Isso aqui é mandatório. Na maioria das vezes tem que ter lá um ventiladorzinho. Bom áudio, né? Aí, senão você não vai conseguir ter uma boa repetidora. Estabilidade em frequência, isso é fundamental. Mas é que eu digo aqui, esses itens aqui hoje, a grande maioria dos rádios aí já tem, né? Potência de saída, não precisa ser muito potente, uma vez que a repetidora já tem a vantagem de estar normalmente no local alto.
eu diria, pelo menos no que nós utilizamos aqui em Petrópolis, a gente já chegou à conclusão que uma repetidora aí, se tiver com 25 watts, já é até muito, né? Eu diria que aí o ideal seria aí, operar até no máximo 25 watts. Você programar ela ali para potência alta 25, potência baixa 5 ou 10 watts, acho que não precisa mais do que isso. Né? O transmissor vai trabalhar folgado, sem problema, não vai estar tendo problema de hiperaquecimento, etc. Uma potência muito alta também tem a desvantagem de consumir mais e gerar mais calor, exigindo uma dissipação de calor mais bem elaborada. Aqui tem um outro aspecto também. Quando você coloca muita potência no transmissor, o que acontece? A eficácia do duplexador, da filtragem ali, também fica comprometida. Então, muitas vezes, quando você aciona o transmissor, diminui o nível de sensibilidade da repetidora e muitas vezes dá interferência, onde muitas vezes é comum a pessoa falar assim, pô, a repetidora está mordendo o rabo. Muitas vezes é por causa disso aí. Então, não é nada interessante colocar muita potência no transmissor. Valério, Oi. para a gente não perder continuidade, eu vou encerrar aqui, então. Falta um minuto. E a gente abre novamente, né? Eu vou reiniciar e aí a gente volta no segundo momento aí. É só avisando a todos, então, eu vou cancelar aqui, desligar completamente a sala. Vocês entram pelo mesmo link aí, volta todo mundo e a gente dá continuidade, ok? Acho que isso é onde é que é, né?